Como escolher a minha profissão? Ou também como escolher a minha área de atuação dentro da minha profissão? Ou qual especialização eu devo fazer? Ou, por exemplo, se você é médica, qual residência eu devo escolher? Talvez você está aí nessa angústia profissional, nessa angústia, digamos, vocacional. Esse vídeo é para você, tá bom? Fica aqui que eu vou te passar 4 critérios essenciais e assim, 4 critérios que, se você seguir eles direitinho, como eu vou explicar nesse vídeo, você vai conseguir chegar definitivamente na escolha da sua profissão certa, tá bom? De verdade, uma profissão que você vai encontrar sentido, que você vai gostar, que de fato você não vai se arrepender, tá bom? Pelo menos eu espero que sim. Eu sou Luísa Orlandi, eu sou psicóloga, eu sou especialista em profissionais da saúde e aqui neste canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e principalmente profissional. Me siga aqui, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo que eu coloco, tá bom? Então vamos lá, você deve estar aí nessa angústia. Qual profissão escolher? O que eu vou estudar? O que eu vou fazer da minha vida, não é mesmo? Como é difícil muitas vezes a gente estar neste lugar de poder escolher, porque parece que tudo pode ser algo muito legal, não é mesmo? Tudo pode ter grande sucesso, tudo tem grande potência. Escolher realmente é dizer sim para alguma coisa e não para todas as outras escolhas que podem potencialmente representar muito atrativas, que podem de fato ser muito boas, porque quando você não tem escolha entre uma coisa boa e uma coisa ruim, é muito fácil escolher, né? Você não tem nem o que escolher. Agora, de fato, quando você tem muitas coisas boas para escolher, aqui nasce uma angústia muito grande. E este vídeo eu vou te ajudar de fato a terminar o vídeo menos angustiado, tá bom? Possivelmente você vai precisar aí de um papel, de uma caneta, tá bom? Então faça uma... Primeiro você escuta o vídeo todo de uma vez, depois você escuta parando o vídeo, realmente anotando. Pronto, faça como você achar melhor, mas você vai realmente precisar de colocar a mão na massa. E melhor ainda se for um papel e uma caneta, porque você precisa de visualizar isso, porque vai aparecer na sua frente, tá bom? Mas chega de enrolação. Não tô enrolando, na verdade eu tô só passando a parte introdutória, que ela é essencial, mas eu vou falar aqui esses critérios que de fato são critérios que eles são firmes, sólidos, não são aqueles critérios do tipo qual que é a profissão na moda, entende? Porque esse critério ele muda, porque é um critério fluido, superficial, então não pode ser um critério a partir dos seus medos também, por exemplo, porque daqui a pouco você não tem medo mais, não pode ser que você está escolhendo alguma coisa porque você acha mais fácil, entende? Você está fugindo das coisas difíceis. Esses critérios, eles são muito baixos, são muito superficiais. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e você vai se arrepender. Sabe aquela coisa assim de escolher porque todo mundo está escolhendo? Ou escolher uma certa profissão para agradar os seus pais? Ou escolher alguma profissão porque você acha que vai ser mais fácil o seu caminho, você vai ganhar mais dinheiro? Todos esses critérios, eles são muito superficiais, eles são muito fluidos, eles não vão sustentar de fato a sua escolha profissional por anos. E eu quero que você escolha uma vez só, que você possa escolher uma vez só, mas escolher de uma forma mais assertiva, de uma forma mais definitiva, que você se alegre para sempre com essa profissão, para que você desenvolva e não fica de fato tendo que escolher de novo, mudar de profissão, ter que estudar outra coisa, fazer transição de carreira. Então assim, se você seguir esses 4 critérios, que são critérios assim, pilares, sabe? São sólidos. Eles realmente vão fazer com que você tenha uma escolha assertiva, que você de fato consiga olhar para trás e entender por que você escolheu essa profissão e ficar feliz de ter escolhido isso que você escolheu, tá bom? Então vamos lá. O primeiro critério muito importante tem a ver com afinidades, é o critério de afinidades e interesses. Você é uma pessoa única e é interessantíssimo como que a nossa singularidade, ou seja, a gente tem algo em nós que faz com que algumas coisas
pareçam mais interessantes para nós, a gente se identifica mais, tem mais interesse do que para outras pessoas. Essa afinidade, ela é um sinal muito importante de que tem algo ali que você se reconhece, que tem algo ali que é harmônico, que tem algo ali que naturalmente você se inclina. Veja que faz muito mais sentido, porque naturalmente você já quer se aproximar dessa área, você quer estudar sobre isso, você tem afinidade, você gosta de escutar um podcast sobre isso, um documentário sobre isso, um filme sobre isso. Percebe? Esse critério ele é muito essencial. É claro que ao longo dos nossos anos, nosso amadurecimento, nós vamos mudando de gosto, nós vamos mudando de fato, né, de alguns interesses, mas esses interesses maiores, eles permanecem, esses interesses mais amplos, essas nossas afinidades e também os nossos talentos. É muito importante a gente reconhecer os nossos talentos, no que a gente é bom. Então, não sei se você está aí saindo do ensino médio, não é mesmo? Ou se você está saindo da faculdade, tendo que escolher uma área dentro da sua profissão, por exemplo. Vou trazer bem o meu exemplo, né? Assim, eu sou psicóloga e durante a escola, né, digamos assim, ensino médio e tudo, eu tinha interesse maior por áreas que são mais coerentes com a psicologia. Eu gostava muito de história, gostava muito de biografia das personalidades, então isso me chamava muita atenção. Eu gostava muito de filosofia, por exemplo, gostava muito de saúde também, então a parte de biologia. Isso me interessava imensamente, o corpo humano, o funcionamento cerebral, a fisiologia. Então, assim, você precisa de perceber quais são os seus interesses, suas afinidades e até no que você vai muito bem, entende? Então, essas áreas que eu tô te falando dentro da escola, eu tinha sucesso sem muito esforço, entende? Que era diferente quando eu tinha que estudar para matemática, eu tinha que estudar, por exemplo, para física. Era algo que me demandava muito esforço. Ia bem também, digamos assim, parcialmente bem, porque eu sempre fui uma aluna muito boa, por assim dizer, sempre tive notas altas. Inclusive, eu terminei o terceiro ano do ensino médio antes da hora, já tinha passado, mas pronto, isso aí é papo para uma outra história. Mas eu precisava de um esforço muito maior e outras áreas como biologia, história, era muito mais tranquilo para mim. Eu estudava um pouco, me envolvia porque tinha um interesse real naquilo, tá bom? Então guarda aí, é importante o que você tem afinidade, o que você tem facilidade, em que você tem sucesso mais facilmente. E esse critério, ele é muito bom. Muito bom, você precisa de anotar isso, reconhecer. Por exemplo, durante a sua faculdade, né? Então, durante a faculdade, você teve sucesso mais fácil em algumas disciplinas, em algumas cadeiras do que outras. Então, assim, algumas você passou lá de raspão com muito esforço e outras não, você passava mais tempo estudando, se interessava mais, se envolvia mais, porque você tinha certa afinidade. Então, essa inclinação natural é um sinal gigante para mostrar que durante a nossa profissão nós vamos passar muitos anos fazendo as mesmas coisas, estudando as mesmas coisas, nos especializando na mesma área. Então tem que ser algo que você se envolve, gosta, entende? Que não te cause ranço, que não te gere tanto esforço, algo que você brilha mais fácil, entende? Assim, quando a gente joga no que a gente é bom, a gente brilha mais fácil. Para que eu vou ficar jogando em algo que eu não sou boa, entende? Eu posso ficar boa, ok, mas eu vou gerar muito mais esforço em mim, vai ser muito mais penoso. E a gente tende a desgostar daquilo que a gente não é bom. Então, assim, imagina se eu fizesse uma engenharia, talvez eu ia desgostar no meio do caminho, porque ia me gerar muito esforço, entende? Eu não era tão boa naquilo, eu não ia ter tanto resultado. Mas então vamos lá.
afinidades, interesses, essas inclinações, o que que você gosta de ler, que tipo de filme, se você vai na biblioteca, você vai para qual área, qual assunto que você para e fica escutando. Tudo isso você tem que começar a, assim, perceber e começar a anotar. Vai fazendo um caderninho de anotações, tá bom? E também os seus talentos próprios. Ou seja, você tem certos talentos aí dentro de você que às vezes estão para além daquela coisa da faculdade, né? Daquele método ou daquele planejamento mesmo. Da escola, digamos assim. Então eu percebi que fora do ambiente escolar, assim, eu era muito boa de escuta, né? As pessoas se abriam comigo, contavam segredos para mim, e eu realmente sempre fui uma pessoa que sabe guardar segredo. Eu guardo segredo muito bem. Então, assim, eu era aquela amiga que a amiga podia desabafar por horas, eu escutava ela, ajudava, às vezes dava algum conselho ali, eu guardava aquele segredo. Eu vi que eu era muito boa nisso, eu tinha muita empatia para as pessoas, né? Eu tinha muito interesse, então eu perguntava porque eu realmente era interessada. Entende? Assim, eu amava ver biografias, conhecer personalidades, entender a mente humana. Então, comecei a me interessar por livros sobre a mente humana. Então, eu nunca pensei, quero ser uma psicóloga. Eu não pensava num consultório, ok, não pensava em ser psicóloga. Até porque na época eu gostava mesmo e meu sonho mesmo era ser bailarina. Mas isso aí também é outra história, tá bom? No caso, eu comecei a pensar, poxa, eu vou gostar de sentar e estudar isso, entendeu? Eu vou gostar de sentar e estudar psicologia, eu tenho interesse real nisso. Então eu pensei no que eu gostaria de me aprofundar, de me especializar, conhecer mais e pronto, escolhi psicologia. Mas eu percebi que eu tinha talentos inatos. Vou repetir isso, você é uma pessoa única no mundo, você tem talentos únicos, você tem potências dentro de você que você precisa de descobrir, tá bom? E colocar isso para jogo, porque isso vai fazer com que você brilhe, com que você gere muita contribuição, muito resultado, tá? Então procure perceber no que você é boa. Pode ser que você sempre cozinhe bem para os seus amigos, gosta de cozinhar, então tem algo aí que tem a ver, sabe? Não exclua, né? Escreva seus talentos, não exclua isso. Porque tudo isso vai te dar um sinal, né? Todos esses critérios depois eles têm que afinar, eles têm que se alinhar para chegar num resultado final, tá bom? No denominador comum. Então, tudo isso é um sinal de vocação, tá? Tudo isso é um sinal de chamado, esse match que dá, sabe? Dá um match e é isso. Você gosta das coisas porque você gosta, entende? Simplesmente porque você gosta. E você tem que assumir isso para você e você tem que usar isso a seu favor na escolha da sua especialização, na escolha da sua área profissional, tá bom? Por exemplo, um grande cirurgião, ele vai ficar ali durante horas e horas a fio, em pé, costurando uma pessoa. Então ele tem que ter uma resistência para isso, uma certa afinidade nisso, entende? Então é importante perceber não, eu sou capaz de ficar muito tempo concentrado na mesma coisa. Enquanto não termino alguma coisa, eu não saio, eu gosto de entender o funcionamento das coisas. Olha, tudo isso aí são sinais sobre as suas afinidades, sobre a sua resistência, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que ela gosta de buscar diagnóstico, entendeu? Por exemplo, eu sempre tive essa resistência por escutar o sofrimento. Então eu podia ficar escutando o sofrimento humano e eu ficava tentando entender ali por que estava acontecendo aquilo com a pessoa. Isso era interessante para mim. Então eu posso ficar 10 horas do meu dia escutando o sofrimento humano e eu não me importo, no sentido de que eu não fico cansada daquilo, eu não quero fugir. É isso mesmo que eu me inclino, tá bom? Então esse é só o primeiro critério, tá? Você precisa de observar, analisar, anotar,
tá bom? E vamos para o segundo critério, que também é importantíssimo, que é o quê? As nossas circunstâncias, tá? As nossas circunstâncias, elas são muito importantes. A nossa vocação, vou ser bem sincera com vocês, a nossa vocação, o nosso chamado profissional, ele não tá na nuvem, sabe? Ele tá ali, ó, como uma árvore, né? Fincado naquele solo. Então, o solo tem tudo a ver com a árvore, entende? Assim, o que você vai construir, né? O que você vai desenvolver na sua vida tem tudo a ver com o chão que você pisa, com a sua circunstância. Então, as circunstâncias que você vive, onde você tá, elas devem ser consideradas. Mas como assim, Luísa? E elas estão me limitando? Não, elas não estão te limitando, mas elas te influenciam. Isso é importante. Eu vou explicar. Por quê? As suas circunstâncias podem ter oportunidades que outras circunstâncias não têm, e essas oportunidades devem ser levadas em conta, tá? Por exemplo, você é filha de um casal de médicos, então o seu pai é neurocirurgião, a sua mãe é pediatra, e aí você viveu a sua vida inteira convivendo com médicos, falando sobre médicos, termos técnicos, hospitais. Então, assim, você tem ali certas oportunidades de conhecimento, você já está ali familiarizada, você já está inserida em algo que é claro que você tem todo o direito de escolher outras coisas, mas você deve levar isso em conta. Por quê? Porque você já está 5 passos na frente, 1000 passos na frente de outro médico, entende? De outra pessoa que quer ser médica, porque você está ali em grande oportunidade, você está ali já com toda uma bagagem, e isso deve ser levado em conta. Não jogue fora, sabe? Sabe o Rei Leão? Para de querer agir como Simba que foge da circunstância dele e quer ser outra coisa. Sua circunstância, na verdade, pode ser uma catapulta, sabe? Pode te jogar lá na frente, pode te... Então, assim, não seja revoltos com a sua circunstância. Então, você tem uma circunstância, sei lá, os seus pais são construtores, são engenheiros. Olha, talvez faça muito mais sentido de você também ser um engenheiro, ser um arquiteto. Você tá no meio, tem uma baita empresa de família. Olha, não vira as costas para isso, entende? Considere as suas circunstâncias. Você pode tentar ali fazer uns dribles, uns ajustes para se inserir da melhor forma possível, entende? Sei lá, seus pais são engenheiros e tem uma grande empresa de engenharia, mas você não se vê sendo engenheiro, mas talvez tenha algo ali que você pode se encaixar, entende? Não vire as costas para isso, porque é importante. Você pode se encaixar sendo arquiteto ou sendo a pessoa que vai fazer gestão de pessoal, ou você vai fazer administração e vai conseguir impulsionar a empresa. Sei lá, entende? Mas as suas circunstâncias têm certas oportunidades que vão, de fato, impulsionar a sua profissão, que vão te ajudar. Então, considere ali a sua família, ou seja, o meio onde você está, os amigos dos seus pais, as oportunidades que você tem, de fato, tudo que você já recebeu, tá? E tudo que você pode, né? Por exemplo, sei lá, seu pai tem uma clínica de dentistas, né? Você ser dentista, você já tá lá dentro, entende? Você tem todo um caminho, você tem uma pessoa que é referência, sucesso, que pode te passar toda a experiência dela. Então, assim, não vire as costas para isso, tá? Você pode fazer aí um reajuste considerando os outros 3 critérios, porque a circunstância é só um critério desse, tá? E os 4 critérios, eles têm basicamente o mesmo peso, tá? Então, assim, você precisa de equiparar eles. Cuidado para não dar mais peso para um critério só. Ai, por exemplo, eu amo música
e pronto. Não, você está colocando muito peso nas afinidades e você está esquecendo que existem os outros 3 critérios que são tão importantes quanto. Por exemplo, quando eu dançava, fazia balé e eu sonhava em ser uma bailarina profissional, talvez eu estava dando maior foco, maior peso no primeiro critério, que é de afinidades. E mais ou menos assim, porque eu também não estava considerando tanto os meus talentos, eu não considerava a minha circunstância e não considerava também tanto os outros 2 critérios. Então, considere esse critério não como o mais importante do mundo, mas como um critério importante, tá? A ser também valorizado como os outros 3. Por exemplo, professores. Às vezes a gente tem oportunidade de ter contato com alguns professores que realmente jogaram uma luz para a nossa vida, percebe? Jogaram uma luz, nos mostraram algo diferente e isso é muito legal. Então, tem certos professores que me marcaram, né? Que fizeram eu admirar e que fizeram eu ter mais inclinação para tais áreas do que outras áreas. Entende o que eu quero dizer? Esses professores também dizem algo, por que eu tive tanta afinidade com eles, e o que eu enxerguei neles, o que eles me mostraram. Então, os professores também fazem parte da nossa circunstância, ok? Aqueles professores que te marcaram, eles eram de qual área, o que eles te mostraram, quem eles eram, o que eles faziam, que te chamou tanta atenção, que te marcou. Talvez na sua faculdade você teve uma professora que de fato te marcou e isso faz sentido, né? Porque você admirou ela e você queria aquilo que ela fazia. Se ela era uma professora e você pensou também em docência, por exemplo, e isso pode te inspirar a fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, ou se era uma professora que era pesquisadora e você queria começar a pesquisar, não sei, mas isso também deve levar em consideração, percebe? E, por último, nesse critério de circunstâncias, tem as necessidades à sua volta. Gente, isso é muito pouco percebido, muito pouco levado em conta, mas isso faz uma diferença total. Ou seja, o que eu percebo à minha volta mesmo, não precisa de, sei lá, pensar mundialmente, tá bom? Viajar muito não. Mas, por exemplo, o que eu percebo na minha volta que tá precisando, sabe? Que tipo de profissão que tá precisando, que área que tá precária, aonde eu poderia me inserir que tá realmente faltando. Eu fico pensando, por exemplo, aqui em Portugal, o cuidado paliativo ainda é muito pouco, tem muitas poucas pessoas, muitos poucos especialistas nessa área. Então, talvez um médico que está acabando de se formar agora deve considerar na circunstância dele que, olha, o cuidados paliativos é uma necessidade. Então, não tem ninguém estudando isso, eu preciso de estudar porque a minha comunidade precisa. E olha, se você está indo para um lugar que está precisando e não tem ninguém, com certeza você vai ter um mar aberto para você nadar. Entende? Você pode tornar referência muito mais rápido naquela área do que se tornar referência em uma outra que está todo mundo lá, que tem muito, entende? Então, as necessidades à sua volta também são muito importantes. Bem ou mal, não sei se eu pensei muito isso quando eu fiz psicologia, acho que não, mas de fato está cada vez mais necessário psicólogos, né? A nossa saúde mental está muito comprometida cada vez mais, então de fato, eu acertei aí na provisão, mas porque quando eu me formei, nossa, a psicologia tinha parado de ser aquela coisa que ninguém vai, que são poucas pessoas, que ninguém acredita muito, para se tornar uma verdadeira ciência que realmente todo mundo considera, que torna-se relevante, que é amplamente divulgada e indicada, tá bom? É isso, esse é o segundo ponto. Considere as suas circunstâncias. Você nasceu em um país, você nasceu de tais pais, então isso faz parte de quem você vai se tornar e de quem você pode se tornar. Terceiro critério, muito importante também, a sua vocação propriamente dita.
Aqui, gente, tem que ser ir para a poesia. Aqui tem que ir para a poesia. E não é todo mundo que vai conseguir decifrar essa poesia. Porque a vocação a gente tem que conseguir escutar o chamado. E de fato aqui, primeiro você tem que compreender que existe algo maior do que você e esse algo maior é perfeito e este algo maior te criou e ele te criou com uma intencionalidade. Lembra que eu falei com vocês que nós somos únicos? Realmente essa pessoa que cria, ela cria seres únicos, irrepetíveis, singulares, com determinadas características, potências, dons, talentos, tá? E faz isso tudo porque existe uma intenção para aquela vida, entende? Por exemplo, quando eu estou criando este vídeo, eu estou fazendo um vídeo único e eu tenho uma intenção. Nesse vídeo, a minha intenção claramente é te ajudar a fazer uma escolha profissional certa e para a área certa, para você conseguir realização profissional. Então, perceba o que eu quero dizer? Essa grande pessoa superior e perfeita, ela pensou na sua vida com uma intenção. Então aqui, como que você consegue escutar esse chamado? Como que você consegue reconhecer, perceber, sentir onde o seu coração bate forte? Se você se relacionar com essa pessoa, entende? Você tem que se relacionar com ela, você tem que ter certa intimidade, você tem que conseguir abrir o seu coração também para perceber onde que ele bate mais forte. Tá? E aqui talvez vai se misturar um pouco com o ponto 1, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque não é bem o que eu gosto, tá? A vocação é o que parece que a vida tá me chamando, me colocando, entende? Sabe aquela coisa que de repente você encontra uma pessoa que fala isso, depois você encontra outra que fala isso, aí alguém te abre as portas para trabalhar ali e sabe quando parece que a vida tá te chamando? Então é esse olhar que a gente tem que ter da vocação. A vida ela vai talvez te chamando, te convidando, vai abrindo portas para aquilo, você vai vendo mais oportunidades em relação, você vai vendo o seu coração, ele queima, né? Ele bate forte mesmo. É isso, gente, a psicologia foi isso na minha vida. Eu fui escolhendo e de repente foi confirmando, entende? De alguma forma eu fui vendo na realidade algum tipo de confirmação. É isso, foi trazendo paz para o meu coração, sabe? É isso que você deve fazer, faz sentido para você. Eu fui confirmando, então eu fui vendo que era a minha vocação. Então esse é um ponto também muito importante, porque pode ser que você está só pensando nos seus gostos ou está pensando na sua circunstância, mas de fato você sente que você tem que fazer outra coisa, sabe? Que você tem que construir outra coisa, que tem algo ali que precisa de você. Então, assim, é importante considerar a vocação com muito cuidado, porque não é tão claro, né? Não é tão tangível, digamos assim. É um pouco poético mesmo, então você tem que de fato relacionar com esse ser superior e reconhecendo uma certa intencionalidade da sua vida, uma certa finalidade para onde que ela corre, para onde que a vida vai te convocando, te chamando. Isso é essencial, porque a vida ela nos mostra a nossa circunstância. Então, a vocação ela se mistura um pouco nos outros critérios, né? Então, às vezes na sua circunstância, ali na vida concreta, você vai ver esse chamado, a vida te convocando, abrindo uma porta, te chamando, vem trabalhar aqui, vem fazer isso, vem servir aqui, essa oportunidade aqui. E aí você vai entrando e vai vendo que, ok, tô sendo chamada, tô sendo convocada para essa direção, tá bom? E o quarto critério, muito importante também, mas ele talvez, eu vou falar com vocês, dá um pouco menos de ênfase dependendo da maturidade de vida que você tá. Vou explicar. Por quê? Quando você tá lá com seus 17, 18 anos, que é quando você sai do ensino médio e talvez já vai escolher logo, né, uma faculdade, um curso na faculdade, você não consegue de fato vislumbrar o seu plano de vida,
tá bom? Depende muito da sua maturidade emocional. Então, assim, o que é esse quarto critério? É o plano de vida, é o seu projeto pessoal, é o seu projeto de vida mesmo. Como que você imagina a sua vida, o seu futuro, tá bom? Vamos pensar numa coisa. Quando eu estava lá no ensino médio e eu sonhava em ser bailarina profissional, eu não tinha uma certa maturidade para entender o que significava dentro de um projeto de vida ser bailarina profissional. Ou seja, bailarina profissional é difícil formar família, fixar em um lugar, é difícil ter filhos, tem uma carreira muito curta por causa da idade, por causa do corpo. Eu não conseguia dimensionar tudo isso, percebe o que eu quero te dizer? Então, assim, o plano de vida, se você for muito jovem, não leva tanto em consideração porque você ainda não tem essa maturidade para visualizar o seu plano de vida, que é diferente quando você forma, por exemplo, na faculdade, né, na graduação, que você já tem 20 e poucos anos, né, 23, 24, 25, que você já começa a ter mais maturidade para pensar, ok, eu quero formar família, como que eu quero a minha vida? Ah, eu quero ser uma pessoa nômade, eu quero ser uma pessoa fixa que construa algo, eu quero mudar de país, eu quero ter filhos, não quero ter filhos, porque isso de fato vai influenciar na sua carreira. É claro, tem pessoas que, por exemplo, se eu for aeromoça, né? Ou seja, uma aeromoça, ela tá sempre viajando, pipocando de um lado para cá, para lá, não sabe como que vai ser, não planeja muito a vida dela. Ou seja, é uma escolha profissional que realmente ela limita certas escolhas pessoais, entende? Como um plano de vida. Então, por exemplo, uma médica que escolhe uma residência, ela tem que escolher uma residência que se encaixa de certa forma no plano de vida dela, tá? Então, o seu projeto pessoal, o seu plano de vida, ele deve ser levado em consideração. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela era médica e ela escolheu a residência. E ela até tinha uma certa inclinação para pediatria, mas era um período que ela estava querendo se casar e ela já queria casar e engravidar, era o projeto de vida dela de ser aberta à vida, pronto, não esperar. E ela viu que dentro do projeto de vida dela, já ir para uma residência em pediatria ia custar esse outro lado que também era o sonho dela pessoal. Entende? Porque a residência era muito puxada, era plantão, não tinha horário, ela ia ter que passar noites fora de casa. Então ela falou assim, olha, como que eu escolho uma residência que se encaixa no que eu queria? E aí ela realmente achou uma residência que se encaixava no que ela queria, que ela foi fazer oftalmo, por exemplo, que eram horários mais organizados, era só durante o dia, não tem cirurgias à noite, né, digamos assim. Então era algo que se encaixou com o plano de vida dela. Então, se você está numa fase em que você já escolheu sua profissão, mas está escolhendo, por exemplo, a sua área, a sua especialização, a sua residência, você já tem uma idade, uma maturidade emocional que você consegue fazer uma escolha que considera também o seu plano de vida. Porque toda escolha é uma renúncia, não é? E não tem como nós não somos uma pizza, né? A gente é um ser integrado, não tem como a gente escolher uma coisa desconsiderando as outras. É aquilo que eu falei, volta na circunstância, percebe? Por exemplo, uma médica que eu conheço, ela era anestesista e ela era muito boa, excelente, mas ela foi tendo os filhos e ela começou a perceber que ela não estava conseguindo exercer o papel de mãe. Ela delegava tudo isso para outras pessoas, porque ela entrava numa cirurgia, não sabia que horas que ela ia acabar, e era todo um ciclo isso que se repetia, até que ela percebeu, ok, eu vou ter que fazer uma transição de carreira, e ela virou uma médica funcional. Mas percebem, você pode considerar a sua escolha hoje, né? Agora, quando a gente é muito novo, é difícil pensar, você não sabe nem se vai conseguir casar, você não sabe nem se vai ter filhos, entende? Então, assim, minimamente você pode considerar algo que, ok, por exemplo, a escolha de médica, tem tantas médicas que fazem plantões e tudo mais, tantas médicas que trabalham em clínica, em consultório particular, então você pode escolher medicina e depois você ir fazendo esses ajustes dentro da sua profissão.
Entende? Mas é muito válido considerar minimamente, talvez esse critério um pouco menos importância do que em relação aos outros, mas considerar o seu plano de vida dependendo da sua maturidade emocional e dependendo da vida que você já tem. Talvez você está escolhendo a profissão e você já é casada, já tem filhos, então você deve considerar o seu plano de vida. Você quer ser uma mãe presente ou não? Você quer passar as noites fora de casa ou não? Você quer ficar fixa num lugar ou você quer estar sempre mudando, não é mesmo? Tem trabalhos que exigem que você o tempo todo esteja mudando de casa, ok? Ou trabalhos que viaja muito. Então, considere, tá bom? Considere o seu plano de vida. Então é isso, gente. Espero que realmente esse vídeo tenha dado uma clareada, uma explosão de luz no seu cérebro e você tenha conseguido começar a visualizar a escolha certa da sua profissão. Eu recomendo que você agora volte o vídeo, pegue um papel, uma caneta e comece a escrever, a anotar. Porque quando você conseguir começar a visualizar isso, tudo vai se alinhar, tipo o alinhamento dos astros. Então, tudo vai se alinhar e vai chegar em algo que é comum a tudo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.